slide, né? Então, pessoal, considerações de segurança. É importante também que durante a coleta do material biológico a gente tenha essas considerações na segurança. O que seria isso? Utilizar os EPIs necessários. Por que eu tenho que utilizar esses EPIs? Para poder evitar com que você entre em contato com o material biológico, além de ficar exposto a alguma partícula que o paciente possa estar expondo. Como, por exemplo, o paciente que possui tuberculose. Você, quando for fazer a coleta, tem que utilizar uma máscara. Essa máscara não é aquela de papel normal, não. Aquela normal, não. É a N95. A N95 permite com que você não se exponha às partículas que possam estar dispersas no ar e, com isso, não faça inalação das micobactérias. Isso já evita com que você se exponha a esse risco. É importante também que toda a amostra, pessoal, pode ser a amostra de qualquer pessoa, aquela pessoa que você, nossa, que ser humano lindo, mas você tem que atentar que aquela amostra é potencialmente patogênica. Pensar que aquela pessoa pode ser a pessoa mais linda do mundo, mas ela pode ter um micro-organismo que possa prejudicar a sua vida e possa levar você à óbito. Por isso que é importante que vocês tratem toda a amostra como potencialmente patogênica, tanto na microbiologia, na hematologia, parasitologia, em qualquer setor laboratorial. Também é importante que as amostras, quando forem coletadas, deve-se usar os frascos e meios apropriados para o transporte. Vocês lembram que é um meio de transporte, que eu falei para vocês já? Sim ou não? Isso, está mais para as caixinhas, os recipientes. O meio de transporte, pessoal, é um recipiente a qual ele vai dar condições que permita que o micro-organismo fique ainda viável. Ele não vai ter nutrientes que permitam que ele se multiplique. Exemplo, se eu peguei uma amostra biológica de um paciente e suponhamos que essa amostra biológica veio sem micro-organismos, eu coloquei nesse meio de transporte, esse meio de transporte ele vai ter condições que permitam com que ele fique viável. E quando chegar no laboratório, ele vai ainda ter aqueles 100 micro-organismos, não multiplicou, ele vai apenas manter viável. E também esses meios de transporte, as caixas a qual são acondicionadas, devem ser caixas que, se ocorrer derramamento da amostra dentro dela, não vaze. Ou seja, caixas impermeáveis. Isso vai tanto permitir com que a pessoa que está transportando não se contamine, como também o material fique ali contido naquele recipiente e seja também posteriormente higienizado. Uma coisa também que vocês ficarem atentos na microbiologia durante o procedimento de coleta, não contaminar a superfície externa do frasco. Não deve se contaminar essa superfície. Por quê? Se contaminar, vai ficar micro-organismo ali, né? E com isso também pode expor as pessoas que manipulam. Caso a pessoa estiver manipulando sem a luva, ela pode ficar exposta a um micro-organismo e posteriormente pode ficar ou não contaminada com ele, ou infectada. Também é importante que o frasco ele seja vedado firmemente. Isso vai impedir com que ocorra um derramamento, mesmo que o frasco venha a tombar. Por isso que é importante ficar bem vedado. E também, pessoal, é importante o quê? Que durante porque o que acontece? Quando vocês forem nessa parte da microbiologia que ocorrer a coleta, a requisição médica não deve ser também contaminada, para evitar esse outro tipo de risco. E também interessante o quê? Que o frasco coletado, a requisição venha colada nele, ou de uma forma que saiba que aquela identificação da requisição é para aquele frasco, justamente para evitar a troca dos materiais. Também, pessoal, as amostras deverão ser transportadas em sacos plásticos fechados para evitar com que ocorra. Eu tenho aqui uma caixa, vou tentar fazer aqui o desenho. Eu tenho aqui, por exemplo, a caixa. Nessa caixa eu tenho várias amostras.
É importante porque ela seja transportada em frasco, em sacos plásticos fechados. Para quê? Se justamente uma derramar, evitar com que contamine as demais, para evitar essa questão de perda de amostra. Imagina, você teve uma rotina de coleta de 10 amostras, aí uma derramou, aí contaminou todas as outras. Aí você perdeu todas, porque o micro-organismo pode contaminar a outra amostra e isso ia prejudicar o laudo. Por isso que é importante também que elas sejam transportadas em sacos plásticos fechados para evitar, caso derrame, a contaminação das demais. Como eu já venho frisando isso também na parte desde a parte da biossegurança, é o que? A identificação das amostras deve ser colocadas sempre no frasco, nunca no rótulo ou na tampa, para evitar perdas da amostra, entre trocas quando for abrir, e sempre contar no corpo do frasco, não vai ser perdido, porque vai ali estar colado, a identificação vai ficar ali bem fácil de ser identificada. É importante também, pessoal, identificar bem a amostra. Ou seja, vocês colocar a identificação corretamente. Por exemplo, escarro, urina, coleta, por exemplo, de abscesso, que são, por exemplo, tem uma ferida e tem aquele local, descrever detalhadamente o local, para também, e todos os dados necessários, como, por exemplo, a coleta foi feita em tal horário, a coleta foi feita mediante uso de antissépticos, todo o caminhamento para qualquer dúvida, o laboratório entender que realmente é aquele achado e não um erro durante o procedimento pré-analítico até o analítico. E encaminhar os materiais imediatamente ao laboratório para poder dar viabilidade. Porque imagina, eu tenho um micro-organismo no meu organismo que está causando uma doença. Quando eu retiro ele de mim, no caso, a amostra, aquela amostra vai fazer o quê? Ele vai ainda ter nutrientes. Mas com o tempo, o que acontece? Ele vai utilizar os nutrientes vão acabando, vai acabando, e se não chegar em um tempo hábil, o que acontece? O micro-organismo vai morrer. Se o micro-organismo morre, quando eu colocar ele no meio de cultura, pode ser o meio de cultura melhor do mundo que existe, para que só encostar cresce. Se não tiver micro-organismo, não vai crescer. Por isso que é importante encaminhar o mais rápido possível para o laboratório. Por que é importante esse transporte imediato? Porque ele vai assegurar essa sobrevida dos micro-organismos. Vai dizer, então, que os micro-organismos chegaram no laboratório ainda viáveis, ainda vivos. E com isso, também pode evitar, muitas vezes, o quê? Que o tempo de coleta até a entrega do laboratório. Vai evitar que os micro-organismos fiquem em contato prolongado com o material utilizado na coleta. Por exemplo, algum antisséptico. Porque qualquer antisséptico pode acabar fazendo o quê? Causando uma lesão na estrutura do micro-organismo, por exemplo, de uma bactéria ou de um fungo, e com isso ele vai acabar morrendo, aí consequentemente prejudicando o seu isolamento. Também essa entrega rápida, pessoal, ao laboratório, é importante em culturas quantitativas, como por exemplo infecções urinárias, porque tem uma escala, né, de medida que é a unidade formadora de colônia por ml. O que acontece? Essa unidade formadora de colônia por ml. Tem testes que pede para dizer que é uma infecção realmente urinária, porque a gente tem bactérias que ficam no nosso trato urinário, né? Na região da uretra. Se essa quantidade de bactérias for, por exemplo, acima de, vamos supor, um exemplo aqui hipotético, acima de 100 unidades formadoras de colônia por ml, isso pode dizer que essa pessoa está com infecção urinária decorrente de micro-organismos que possam estar prejudicando a sua saúde, e não de bactérias que fazem parte da sua microbiota. Tem então, essa questão da cultura quantitativa. Outro exemplo, suponhamos que teve uma contaminação, pessoas que foram em um restaurante em Parnaíba, pessoas que foram lá de uma família, todos que comeram naquele local passaram mal. Acionaram a agência sanitária local para recolher o material que eles comeram. Vamos dizer, hipoteticamente aqui, um cachorro quente. Comeram, a agência foi naquele
naquele estabelecimento, recolheu o material do que foi confeccionado do cachorro-quente e fez, então, uma análise no laboratório para ver se a quantidade de bactérias que ali existe está dentro do permitido. Porque se estiver muito acima, como, por exemplo, novamente, acima de 100, quer dizer que aquele alimento estava contaminado e as pessoas que ingeriram aquele alimento vieram a ficar com vômito e diarreia em decorrência do consumo daquele alimento. Isso é um exemplo de importância do tempo da coleta até a entrega no laboratório. E também, pessoal, é importante, durante essa questão da entrega imediata, também consultar o laboratório se ele tem um transporte disponível para aquele meio, para aquele micro-organismo. Por quê? Tem bactérias que ela tem um tempo viável após a coleta até a semeadura, porque senão vai morrer. É importante o quê? Se não tem esse tempo de transporte, né, da amostra até o laboratório, o que acontece? Eu tenho que levar mais próximo possível a amostra para o laboratório. É por isso que tem amostras que são coletadas diretamente ou no laboratório ou já no meio de cultura específico. Oi. Semeadura é esse aqui. Rapaz, você quase me matou do coração. Bora lá. Semeadura. Eu tenho aqui, aí eu tenho aqui o frasco que teve um micro-organismo. Aí eu peguei aqui uma alça de platina, né? Que exemplificando. E esse meio de cultura, ele tem nutrientes que permitem que o micro-organismo cresça. Ele vai reconhecer esses nutrientes. Esse nutriente aqui é o que eu utilizo para o meu crescimento. Aí eu peguei o micro-organismo e fiz isso aqui, ó, semeei. Eu coloquei na minha placa para ocorrer o crescimento dele. Vou colocar aqui então a imagem semeadura de micro-organismos. A semeadura nada mais é do que eu levar o micro-organismo de um local para o meio de cultura para que ocorra o seu crescimento. Só esperar aqui carregar. Aqui mais bonitinho a imagem. Ver se dá certo essa aqui. Carregou, pronto, perfeito. Compartilhar essa imagem. Pronto, ó. Temos aqui uma técnica de semeadura, né? Ó, o micro-organismo está aqui dentro desse meio. Eu peguei com a alça de platina e coloquei aqui, ó. Semeei ele aqui em várias estrias. Isso aqui é para quê? Esse tipo de semeadura é para ocorrer o crescimento do micro-organismo e eu achar colônias separadas. Ó, você observa aqui, aqui foi a primeira estira que a gente fala. Ocorreu a primeira estira, a segunda, terceira, quarta, e aqui na quinta a gente já observa que as bactérias formam colônias separadas. Com isso eu vou fazer o quê? Essa colônia separada ela é recolhida e feitos os outros testes para o reconhecimento dela. Saber se realmente ela, por exemplo aqui, suponhamos que seja um Staphylococcus aureus. Eu recolhi aquela colônia e fiz testes com ela. Que testes seriam esses? Testes bioquímicos e teste de suscetibilidade a antibiótico. O teste bioquímico é para quê? É para eu dizer que realmente é o Staphylococcus aureus. O teste de antibiótico é para saber qual o melhor antibiótico que eu vou dar para aquela pessoa que vai eliminar o indivíduo que está causando aquela doença. Isso é que a gente vai ver posteriormente nas aulas seguintes. Beleza, voltando aqui para essa parte. E o tempo crítico, pessoal, para a entrega da amostra ao laboratório. Tem umas que o tempo como eu já falei, tem que entregar rapidamente. Outras já tem um tempo maior até chegar no laboratório. Como, por exemplo, as amostras líquidas. As amostras, por exemplo, do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, por exemplo, e o líquido pleural, são amostras que devem ser entregues imediatamente ao laboratório. E eu não posso refrigerar, porque se eu refrigerar, eu vou causar uma morte do micro-organismo que possa estar ali dentro. No caso aqui, que até o Nathan falou, os micro-organismos anaeróbios, aqueles que quando ficam na presença do oxigênio, eles acabam então morrendo. Eu tenho que entregar eles até 30 minutos.
E os meios utilizados, eu tenho que utilizar um meio apropriado para ele, para evitar com que ele entre em contato com o oxigênio. Aí já tem outros, como por exemplo, feridas e tecidos, né, no caso de biópsia, já tem um tempo maior para a entrega do laboratório. Hemocultura já tem um tempo de 30 minutos, mas não pode refrigerar. Hoje em dia, ela já tem uma rotina automatizada que evita alguns erros laboratoriais. Amostras do trato respiratório, 30 minutos. Trato gastrointestinal, até 1 hora, por exemplo. Urina, de 1 hora ou até 24 horas, se ela for refrigerada. E fezes, que tem um tempo de até 12 horas em meio apropriado. Esses meios aqui de transporte, a gente vai ver em uma aula subsequente. A gente vai ver os meios de transporte utilizados para as amostras urinárias, amostras de secreções, amostras fecais e outras amostras também. Cada um tem uma atmosfera, nutrientes que permitam que os micro-organismos ali fiquem viáveis até chegar ao laboratório. E, consequentemente, chegar num diagnóstico mais preciso. Essa questão de vocês decorar, vocês têm que entender que o líquor é um material que eu não posso refrigerar. Já tem outros que vocês têm que entender que tem um tempo maior até chegar ao laboratório. Eu não quero que vocês, por exemplo, fiquem nessa de memorização, não, decorar. Porque quando vocês entendem, é melhor do que a decoração. Porque quando decora, qualquer topada vocês esquecem. Quando vocês entendem o processo, entender que amostras mais nobres, como por exemplo, a amostra nobre que eu digo que é mais difícil de coletar, como por exemplo o líquido pleural, aí sim, elas imediatamente. Já outras amostras que são mais fáceis à coleta, aí tem um tempo um pouco maior para o seu processamento e chegada no laboratório. E também, pessoal, não sei se vai dar tempo, mas bora lá. Existem critérios de rejeição. Para quê? Porque se a amostra não chegou no tempo adequado, deve ser rejeitada. E também ela pode chegar no tempo adequado, na quantidade adequada, mas se ela estiver no frasco errado de armazenamento, também deve ser rejeitada, justamente para evitar erros no diagnóstico. Por isso que é importante estar sempre atentos a esses tipos de critérios de rejeição. Como, por exemplo, vamos supor que vocês receberam a amostra para cultura de urina em uma garrafa PET. Não pode. Mesmo que a pessoa, não, eu esterilizei, eu botei água fervida lá dentro, botei água sanitária, está esterilizado. Não, mas ali não é um recipiente adequado para aquele tipo de amostra. Com isso, tem esses critérios de rejeição também. E outras, por exemplo, se uma amostra é para ser com um caráter lípido e ela tiver com caráter turvo ou com presença de sangue, quer dizer que aquela amostra também deve ser rejeitada. E com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa